terceiro turno das eleições já começou. E ele começou a todo vapor. Não vão faltar nos próximos meses vídeos em que pessoas vendo movimentação de tanques ou veículos do exército vão fazer alusão às movimentações das tropas de Mourão em 1964. Não vão faltar lunáticos dizendo que foram fraudadas. Não vão faltar gente reclamando, esperneando e dizendo um monte de bobagens. Por quê? Porque os tempos são esses. Esses são os nossos tempos. Na verdade, é só uma continuação, porque esse terceiro turno ele já vem desde 2014, quando alguns não aceitaram a derrota de Aécio Neves para Dilma Rousseff. E de lá para cá, isso só se acentuou. E aí tiveram a vitória em 2018. Um presidente que jamais deveria ter sido presidente se elegeu, por um contexto único da nossa história. Bolsonaro não perdeu para Lula, ele se derrotou sozinho. Quando ele, em 2021, em 2020 também, então no 2020, 2021 e 2022, não assumiu o papel de presidente da República no enfrentamento à pandemia, optando pelo negacionismo, debochando das pessoas infectadas de Covid, fazendo tudo o possível para infernizar a vida das pessoas, usando frases ofensivas, ele perdeu a eleição ali. Ele poderia ter tido, e poderia ter sido presidente em 2020 e 2021, mas ele optou por outro caminho, pelo caminho do exibicionismo, o caminho da motociata, o caminho do negacionismo. Colheu o que plantou. E os seus eleitores, não todos, porque muitos são pessoas de bem, que merecem o nosso respeito, não merecem ser tripudiadas hoje, muitas dessas pessoas, porque não venceram o processo eleitoral. Aliás, por uma margem tão pequena, 700 mil votos, a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que dizer uma coisa para vocês. Vocês perderam para vocês mesmos. Sabe por quê? Porque se tivéssemos tido um presidente de verdade, no momento mais difícil da nossa história, talvez este presidente tivesse sido reeleito. Mas ele não foi. Não foi por ele próprio. Porque assim como se cobra a autocrítica do lado petista, por que os bolsonaristas não podem ser cobrados também pela sua autocrítica? A verdade é que nós estamos divididos. E, bom, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte: a irracionalidade não é um fenômeno exclusivo de bolsonaristas lunáticos, mas também é um fenômeno compartilhado por lulistas iludidos porque precisam de uma ilusão para viver. Aqueles que acham que de fato a gente venceu a barbárie, quando a barbárie ela está aí. Eles esquecem ou ignoram que o poder econômico dos bancos mudou e determinou o resultado das eleições. Fale isso para um petista para ver se tu não ganha um inimigo. Eles não aceitam. Eles não aceitam que Bolsonaro e Lula estão desempenhando o mesmo papel econômico. E quando eu digo que vai vir uma reforma administrativa que vai ser tão danosa quanto a de Bolsonaro, eu tenho amigos que negam, que dizem que não, vai ser tudo maravilhoso, que eu queime a minha língua, mas as coisas não vão melhorar. Elas vão estar nesse momento assim, nesse eterno terceiro turno, e nós contra eles, ou eles contra nós. E assim, a política vai se fragilizando. Isto é interessante, que as representações políticas sejam, vamos dizer assim, um tanto quanto frágeis e débeis. Isso atende os interesses do capital. O capital não quer, de fato, um projeto nacional consolidado, com bases sociais, com bases populares. É preciso a instabilidade para que possam avançar as chamadas reformas liberais. As reformas que não são as necessárias para o Brasil, porque as necessárias para o Brasil foram abandonadas em 1964 e poderiam ser implantadas por Ciro Gomes. Não foram
porque silenciaram os filhos de toda forma. Porque há um fascismo do bem que silenciou e desidratou aquele que foi o único que efetivamente apresentou propostas, gostem ou não. Mas este é o processo eleitoral de 2022. Ele vai continuar em 23, 24, 25, 26. Por quê? Porque efetivamente aqueles que não aceitaram a derrota de hoje vão ser os que podem comemorar a sua vitória, abre aspas, amanhã. E os que hoje tanto exaltam as urnas podem ser aqueles que vão tocá-la, vão ofendê-la, vão dizer que não presta. Porque a democracia, na boca de bolsonaristas ou de lulistas, ela só é válida quando atende os seus interesses. Então, democracia serve para ser uma palavra bonita, para falar coisas bonitas, mas sem sentido prático na realidade. A verdade é que nas eleições de 2022, como 2018, não tivemos vencedores. A gente teve derrotados. E os derrotados somos todos nós. Todos nós somos derrotados nas eleições de 2022. Por quê? Porque efetivamente o poder econômico dos bancos foram determinantes. E aí, meus caros, vocês vão dizer assim, mas tem um fundo eleitoral de bilhões, que é dinheiro público. Só que o Novo, por exemplo, faz de conta que não acontece. Ele diz que não, mas existe aquele financiamento extra, aquele dado, aquelas doações. E quem é que tem dinheiro hoje num país em crise, num país que as indústrias estão fechando e que não há emprego, senão o rentismo que suga cada vez mais a classe trabalhadora. E é desse rentismo que sobram recursos para a compra do Centrão, para a compra de aliados de toda espécie. Não sejamos ingênuos, meus caros. Abramos os nossos olhos. Os tempos que virão serão muito difíceis, principalmente para nós que lutamos por um projeto nacional, por um projeto de desenvolvimento, por um projeto de democracia com D maiúsculo e por uma nação de verdade. Aos que vão se degladiar nesses 4 anos, que se degladeiem, que façam esse espetáculo dantesco. Mas quem sabe um dia tenhamos a chance de recomeçar e botar a bola no centro do gramado, porque a gente precisaria disso para 2022. Mas infelizmente as urnas escolheram outro caminho. Eu, como bom democrata, aceito o resultado das urnas, porque se eu não aceitar o resultado da derrota, eu não me legitimo para aceitar a vitória. O que você pensa a respeito desse terceiro turno? O que podemos fazer para dirimir os males desta polarização odienta? Eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui, que é muito importante, para que a gente possa ampliar a reflexão nesses tempos tão difíceis. E não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal, que é muito importante